Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos a primeira obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro segundo. O livro segundo trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Ele tem 11 capítulos e nós estamos no capítulo 2, que trata da encarnação dos espíritos. Já vimos aqui objetivos da encarnação, estamos aqui vendo sobre a alma. E nesse subitem, tratando da alma, nós estamos na questão 140. Vejamos então. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Vou até ler de novo, né? Porque... Oi? Alma subdividida. Vamos ler de novo. E vou ler de novo. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos? Quantos são os músculos? Músculos. E presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Os espíritos respondem: isto ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Sim. Ele fala que é uma palavra que tem muitos significados. E vamos ver isto no item 2 da introdução, que ele vai tratar da questão da palavra alma. Mas nós já sabemos qual é a definição da palavra alma para a doutrina espírita. Alma é o espírito encarnado. E vimos isso na questão 134, que é a alma, um espírito encarnado. Então, eles respondem: e isso depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Então, já vimos que para a doutrina espírita é o espírito encarnado. Então, essa teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Então, ele não pode, a alma, o espírito encarnado, ser subdividida em quantas partes referentes aos músculos. Né? Então, já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos. O espírito. Né? O espírito está controlando aqui a máquina que é o cérebro. Então, o cérebro lá nas funções motoras, né? Vamos dizer, anda para um lado, anda para o outro. Nós não fazemos isso conscientemente. Agora eu vou andar para cá. Agora eu vou parar. Mas simplesmente isso é automático. Nós não paramos para dar ordens, não é? E acionar controles. Fazemos automaticamente. Então, nosso espírito acessa o cérebro físico, passando primeiro pelo cérebro perispiritual e manifesta-se, então, uma ação através do nosso corpo físico. Então, eles dizem, voltando, já dissemos que o espírito é indivisível, ele transmite movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem, por isso, se dividir. O fluido intermediário é o fluido do perispírito e ainda temos
Ele não aborda aqui nesta parte, mas nós sabemos que é o duplo etérico, exatamente o corpo que liga o perispírito, porque o perispírito, que é o corpo, vamos dizer, o nosso corpo no mundo espiritual, quando nós nos desdobramos pelo sono físico, saímos nós com o nosso corpo espiritual. Se desencarnarmos, é com ele que vamos voltar para o mundo espiritual. Este corpo, perispírito, ele não tem fluido vital. Ele vai receber uma carga de fluido vital e esse fluido vital vai ficar num outro corpo chamado duplo etérico. É o corpo que liga o perispírito ao corpo físico, como se fosse uma malha vitalizadora que vai ligar os centros de força do corpo espiritual aos plexos nervosos do corpo físico. É uma maravilha como tudo funciona, como a criação de Deus é de uma perfeição que constrange a nossa pequena inteligência, né? Vamos lá, então, agora a 140A. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. Desculpa. Então, Kardec diz que se considerarmos a definição de que a alma é o espírito encarnado, essa teoria está errada. Mas Kardec continua. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. E os espíritos respondem: os espíritos superiores da falange dos espíritos de verdade. Mas outros tantos vieram, porque Kardec selecionava as respostas. Nem todas ele usava para elaborar os textos doutrinários. Entretanto, há espíritos que deram essa definição. E os espíritos respondem: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então, eles vão vendo a manifestação se dar, parte aqui, parte lá, parte cá, e vão imaginar que, como o efeito está ali subdividido, que a causa também vai estar subdividida. Então, eles tomam o efeito pela causa. E é um equívoco muito grande. Mas ele mesmo coloca que são espíritos ignorantes. Falam porque, como nós aqui encarnados, basta ter boca para falar, né? E Kardec comenta dizendo o seguinte: a alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles, e com mais abundância nos corpos, né? Nos que são centros ou focos do movimento. Nos órgãos que são centros ou focos do movimento. Então, esse fluido pode se apresentar em maior quantidade em órgãos que exigem mais energia. Vamos imaginar o pulmão, né? Qual não, né? Que fica lá, tem os órgãos que fazem pouca e quase nenhuma mesmo, não é? Órgãos que estão já, vamos dizer assim, retrocedendo na sua importância. Por exemplo, se tirarmos o apêndice, que falta ele faz? Não faz, né? Então, nós temos órgãos que vão consumir pouca energia. No caso, temos órgãos como o coração, né, o pulmão, o intestino, o fígado, o estômago, todos esses têm grande atividade. Então, vão consumir, com certeza, mais energia. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre os órgãos com mais abundância nos que são centros ou focos de movimentos. Essa explicação, aqui ele está colocando também, além desses órgãos, os músculos, também por causa do movimento do corpo,
também vão queimar muita energia. Essa explicação não pode aplicar-se à alma, considerada como sendo o espírito que habita o corpo. Se bem que ele não habita, né? Porque são planos diferentes. O espírito está em outro plano, o corpo espiritual está em outro plano, o que está neste plano aqui é o corpo físico. Daí a importância de se ter algo que faça com que este corpo de um outro plano seja capaz de vitalizar este corpo deste plano, que é o duplo etérico, que tem o fluido vital. Considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa por ocasião da morte. Então, a alma é o espírito que habita o corpo durante a vida, durante a encarnação, e deixa esse corpo quando este corpo morre. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo, ou seja, a alma não está dentro do corpo. O espírito, quando encarna, a alma não está dentro, fechada dentro do corpo. Isso que eles querem dizer. A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como som em torno de um centro comum. É neste sentido, o centro comum pode ser um piano, um violino, alguma coisa assim, ou mesmo a garganta quando emite o som. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa, porque irradia. Inclusive, vamos ver ainda, não é? As propriedades do perispírito, lembra? O perispírito está aqui conosco, mas em outro plano, sutil, muito sutil, e vai se manifestar. A única forma de ele se manifestar é por isso que os desencarnados não têm esse fluido, porque este fluido é para as manifestações do plano físico, só que tem encarnado. Daí, quando um espírito tem um vício físico, álcool, drogas, sexo, ele precisa do fluido vital para sentir, como se ele tivesse as sensações de encarnado. E isso pode provocar uma obsessão por vampirização, ou seja, o espírito se liga fluidicamente ao seu obsidiado, porque os dois têm afinidade no mesmo vício. Né? São amigos de copo de bar. Isso acontece entre espíritos encarnados e desencarnados que estão partilhando o mesmo vício. É triste? Sim, é triste. Vamos ver aqui. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa, mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios. Um sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. É aqui, lembrando do fruto, não é? Muito bem, como nós só temos 30 segundos, vamos deixar aqui a 142 para amanhã. Também é dia, não é? Então, amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.